Nesta quinta-feira estreou o filme do Sonic nos cinemas, né? O Brasil está recebendo aí, junto com o resto do mundo, este filme que traz aí o Ouriço Azul e também traz o Jim Carrey interpretando o Dr. Robotnik, ou Robochilik, depende de como você conhece os memes da internet. A gente tem uma opinião a respeito e finalmente a gente pode dizer pra você que, apesar de tudo, é um filme muito bom. Então, se você quiser saber o que nós achamos deste filme, fique com a gente. Antes de qualquer coisa, por favor, se inscreva aí no nosso canal. Seu feedback é sempre muito importante pra gente. E eu também gostaria de pedir pra você clicar no sininho aí pra você receber as notificações dos vídeos novos que nós temos lançado toda semana. E se você curte seguir redes sociais e tal, tá aparecendo na tela aí pra você agora os links das nossas redes sociais, que é o Facebook, o Twitter e o Instagram também. A gente tem atualizado mais o Instagram, então a gente recomenda que você siga a gente por lá. Depois de tantos problemas, né, que o Sonic enfrentou no último ano, a gente fica até feliz em dizer que o filme é bom. Não é excelente, não é aquela maravilha e tudo, mas é um filme muito bom, vale a pena assistir. Há quase um ano atrás estreava o trailer deste filme que causou um alvoroço na internet porque o Sonic não parecia o Sonic. Parecia, sei lá, aquela laranja que fala, sabe? Aquele meme da laranja que fala. Parecia que tinham colocado um rosto humano numa coisa que não é humana. Ficou muito estranho. Aí eles resolveram parar a produção e refazer os efeitos visuais e essa foi a melhor decisão que a Paramount Pictures podia ter tomado, porque melhorou e muito o que a gente vê neste filme. Os efeitos especiais desse filme perdem em realismo. Eles não tentam fazer um Sonic realista, não tem efeitos visuais realistas nesse filme. Mas isso a gente pode dizer pra você que tá assistindo aqui agora que é uma boa coisa, porque não tem como você colocar o Sonic num contexto realista. Foi uma utopia que passou na cabeça de algum executivo da Paramount Pictures, falar, olha, vamos fazer o Sonic realista, um Sonic mais parecido com um humano e tal, com aquele tênis lá, com aqueles dois cambitos que ele tinha lá, colocando um tênis nele, com uma cara esquisita. Não ia dar certo mesmo. Se tivessem mantido estes efeitos visuais, o filme seria um desastre. Mas por terem colocado de volta a aparência clássica do Sonic, né, com algumas pequenas modificações para dar uma melhorada nele, funcionou muito bem. E os efeitos que a gente vê nesse filme, apesar de eles não serem realistas, como eu disse, eles ganham porque eles parecem muito com o videogame. Tem muitas cenas nesse filme que se lembram muito os jogos de Sonic, e aí funciona por dois motivos. Funciona dentro da narrativa e funciona também por um gatilho de saudosismo para quem é da época, né? O Sonic é de 1991, se não me engano. Então, quem lembra dos jogos da Sega do Sonic vai ter assim um tapa na cara de tanto saudosismo que vai ter com algumas cenas desse filme. E uma coisa que chama muita atenção também nesse filme, conforme você vai assistindo, é a dublagem dele, tanto no inglês quanto no português. A dublagem ficou muito boa, tem muitas boas sacadas, né, saindo da boca do Sonic. Ele se torna até um pouco ácido conforme a gente vai conhecendo ele, né, conhecendo o personagem dentro desse filme. Ele tem alguns diálogos ácidos, um senso de humor que realmente funciona e que faz um par interessante com James Marsden, né, que é o ator que interpreta o xerife, com quem ele contracena. E tem que louvar o James Marsden também, porque ele atua com nada. Ele, no decorrer do filme, né, ele tá atuando com coisa nenhuma, porque o Sonic só foi colocado na pós-produção. Então, ele consegue uma química muito boa com o personagem, apesar dele estar atuando com nada. Funciona muito bem neste sentido. E como eu disse, a dublagem dá uma certa energia pro personagem, né? Porque se fosse uma dublagem feita de qualquer jeito, uma dublagem que não combinasse com o Sonic, provavelmente o filme também perderia muito, mas a dublagem dá um ritmo maior, porque parece que ele tá sempre eufórico, sempre correndo, fala de forma atropelada, e isso reflete, né? Tipo, pra gente que tá assistindo, dá essa impressão mesmo de que ele é um personagem que não para nunca, e é exatamente esse o efeito que os produtores e o diretor do filme queriam alcançar, e eles conseguiram. E por fim, mas não menos importante, a gente tem que falar do Jim Carrey, que tá aí voltando para as comédias escrachadas, né, tipo que ele fazia nos anos 90, comecinho dos anos 2000, ali no Máscara, Debi Lloyd. Eu ia falar que vai ficar com merda, não, ele não fez isso. Ele fez o Eu Mesmo Irene, desculpa. E no Eu Mesmo Irene ele tá com a Renée Zellweger, que foi namorada dele, que ganhou Oscars domingo passado. Tudo ligado, tudo
conectado. E é com muita alegria que a gente fala que o Jim Carrey realmente voltou a essa forma dos anos 90 dele, mas é uma coisa bem divisiva. Quem gostava do Jim Carrey nos filmes tipo Ace Ventura, o Máscara ou mesmo Irene, vai adorar a atuação dele como Dr. Robotnik, ou como já falei no começo do filme, Dr. Robochilique. Então, voltando, quem gostava do Jim Carrey naquela época, vai gostar do filme, dessa atuação que ele entregou nesse filme. Mas quem achava ele muito careteiro, muito forçado naquela época, vai continuar achando ele forçado e careteiro aqui, porque é exatamente isso que ele faz aqui. Ele enche de caras e bocas, ele tem uma expressividade corporal muito grande, apesar de estar com quase 60 anos já, então ele é um grandíssimo ator de comédia, funciona muito bem, pra mim funcionou excelentemente bem esse Dr. Robô... Eu ia falar Robochilique de novo. Dr. Robotnik, até porque ele não lembra o personagem que a gente vê no jogo. Dr. Robotnik, ele é gordinho e tal, e o Jim Carrey não é, né? Tipo, ele é lá do jeito dele. Então funciona muito bem o tipo de humor que ele quer passar, o humor anárquico, né? Aquele humor non-stop, que é pelo qual o Jim Carrey foi conhecido durante muitos anos, antes de abandonar a carreira praticamente nos anos 2000, por conta de problemas pessoais e tal, ele começou a ficar meio doido, mas agora ele retomando esse tipo de comédia funciona muito bem. Então, aqui a gente tem aqui até o momento, é um filme muito bom, um entretenimento bem divertido para quem gosta de filmes que são só para você curtir. Não é pra você ficar analisando a fundo esse tipo de filme. Não é pra você pegar o roteiro e falar, olha, tá aqui os furos de roteiro. Mas tem, né? Como a nossa aqui dos 5 tons temos que analisar todos os lados, né? Eu me diverti muito com o filme, mas tem coisa que a gente precisa falar pra dar aquela coisa de explicar por que o filme não é tão bom assim aos olhos da crítica, por exemplo. Existem momentos nesse filme que são de vergonha alheia, né? Tipo, o roteiro ele é mal delineado, ele não consegue desenvolver bem seus personagens, apesar de ter bons atores pra fazer isso, eles acabam salvando o trabalho, mas o roteiro em si é um roteiro bastante pedestre, é um roteiro que não tem um desenvolvimento, uma profundidade muito grande. E eu acho também que é exatamente isso que os produtores queriam. Eles não queriam uma coisa muito profunda para poder ficar suscitando ideias na cabeça das pessoas e tal. É só para você ver o Sonic correndo de um lado pro outro com um cara junto. E lutando contra o Dr. Robotnik. Então tem esses momentos que parecem desconexos, né, do filme como um todo. Tem um momento que o Jim Carrey dança que... você fica... O sorriso que sai é aquele sorriso assim, né, tipo... Mas o filme no geral funciona. A direção também lembra muito videogame, né? Como eu falei no começo do vídeo. Sempre tá parecendo que a gente tá dentro, imerso dentro de um jogo do Sonic. E funciona muito bem nesse sentido. Consegue emular muito o estilo do game. Então, pra nós aqui do canal 5 Tons, pesando todos esses prós, né, que é tipo o Sonic repaginado, a atuação do Jim Carrey, tipo a dublagem bem feita, e colocando contra o roteiro que não tem essa profundidade, tem alguns momentos de vergonha alheia que tentam forçar uma graça ali, que, né, tipo, tenta fazer você rir meio que forçadamente e não funciona. Pesando esses prós e contras, eu me enrolei na hora de falar, mas é os prós e contras, nós aqui no canal 5 Tons damos a esse filme. É o Robochilique passando. Pesando todos esses prós e contras que eu acabei de falar, então, pra nós aqui do canal 5 Tons, esse filme recebe a incrível e impressionante nota 8. Esse filme não passou vergonha, porque eu jurava que esse filme ia dar vergonha alheia quando fosse assistir, por conta de todos os problemas que ele teve na produção e tal. Eu não achei, não acreditei que o filme ia ter uma nota mais do que 5. Então paguei a língua, desculpe se algum dia eu verbalizei isso, é a nota 8 aqui pra gente. Obrigado, Dr. Robochilique. Bom, por hoje é isso então, muito obrigado a você que assistiu esse vídeo até aqui e a gente se vê no canal 5 Tons. Um abraço pra você e até logo.